aqui para meter o pau em vocês, não, tá bom? A gente está aqui E tentando uma coisa, abençoar. e eu sou seminarista, E o Anderson então é um deixar bem claro. seminarista, exatamente. Eu ainda estou estudando também de seminário, né? Apesar Todos nós. todos nós ainda Todos nós somos alunos A ainda. realidade é que a realidade, quando a gente se acostuma de estar dentro do seminário, é difícil sair, né? É verdade, é verdade. Ele não quer mais sair de lá, não. É. Agora, pensando nisso, vamos falar um pouco mais sobre alguns problemas. Alguns problemas não, mas esse aqui em específico. Deixa eu jogar a pergunta para vocês. Vocês acham que a percepção de um ministério pastoral para alguns jovens é limitada? É limitada no sentido assim, de eles enxergarem o ministério pastoral e não verem todas as demandas que o ministério pastoral traz consigo? Ou vocês acham que eles conseguem enxergar o todo do ministério pastoral e não só a questão do sermão no domingo, de se preparar semanalmente para o sermão no domingo? Por que eu faço essa pergunta? Porque, na grande maioria das vezes, o seminarista acha que é só pregar no domingo. Está lá estudando exegese, estudando hermenêutica, estudando interpretação, de uma maneira, assim, com afinco, com esforço. Só que, às vezes, ele esquece que precisa aconselhar, precisa ir visitar, precisa trabalhar com as crianças, com os adolescentes, trabalhar com os casais. Há toda uma demanda que o ministério pastoral traz consigo. Só que a questão é que alguns olham só para a questão do sermão domingo, do púlpito. Vocês acham que os seminaristas, os jovens pastores que já saíram do seminário, têm uma percepção do todo, ou eles ainda precisam melhorar essa questão de enxergar todas as demandas e não só a pregação do domingo? Começa aí. Deixa eu começar. Eu acredito que depende do grau de envolvimento que ele tem na sua igreja. O Ronier falou que no começo, que ele chegou na igreja de Parangaba, né? O pastor João acompanhou ele. Então, ele já foi tendo uma percepção, uma visão bem mais abrangente do ministério pastoral. Agora, se o cara chega lá de paraquedas, que nem eu cheguei, por exemplo, aí o cara, ele pode entender que sim. Embora eu fui abençoado, que no meio do seminário, né, eu comecei a servir em uma igreja. Então, hoje eu vejo que existem mais coisas do que simplesmente o sermão de domingo. Embora é a partir do sermão de domingo que todo o desenvolvimento da igreja ele vai acontecer. Os desdobramentos vêm por meio do sermão, de como a igreja é alimentada. Mas a gente tem que olhar esses dois lados, né? Por um lado, sim, se ele tem vida de igreja, e é importante que, antes do vocacionado ir para o seminário, ele possa ser instruído por um outro pastor mais velho, mais experiente, ou até mesmo um colegiado de presbíteros, de pastores, ou colegiados de diáconos, enfim, mas que possam auxiliá-lo, que possam ajudar. Então, eu vejo esses dois lados aí. Agora, eu particularmente, eu vi muitos colegas que imaginavam, né, criavam um ideal de como seria. Então, as cadeiras vão ser poltrona, vai ser carpete, vai ser assim, assim, assim. E não é dessa forma. Não é. No casamento, você planeja que o casamento vai ser assim, eu vou casar e as coisas vão ser... Você faz bem bonitinho. E não é. O casamento, ele é sustentado por meio da aliança e da graça do Senhor. Na criação de filhos, é a mesma coisa. Vou ter meu filho aqui, vou ensinar ele isso, 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 vou apresentar ele na igreja, ele vai ser crente, depois ele vai estudar, vai se formar. Às vezes não acontece. Muitos crentes têm filhos hoje desviados.
Então, idealizar uma coisa, né? Sem a vivência, então a gente precisa ter essa relação entre o ideal e o real. A questão de ideal é o que eu penso, e o real é saber, não, eu tenho que colocar meus pezinhos aqui, e aí eu vou aprendendo com outros. Então, é mais ou menos essa relação. Eu acho Deixa aí que pro Rony. eu acho que muitos seminaristas não têm essa noção, né, do que é a vida da igreja como um todo. Até porque muitos de nós, enquanto seminaristas, a gente precisava trabalhar, né? Hoje o Anderson é pastor em tempo integral, o Leandro, eu, mas a maioria dos seminaristas, hoje, no Brasil inteiro, a gente sabe que a realidade é diferente. O seminarista, ele precisa passar o dia trabalhando e depois ele vai para o seminário à noite, tem que estudar de madrugada, no final de semana, enfim. Então, muitas vezes ele não tem essa noção da vida da igreja como um todo. Então, assim, o que eu penso é que o seminarista ele deveria aproveitar o máximo possível de estar perto de seus pastores nos momentos que ele pudesse. Porque ele vai saber como é que funciona o todo. Porque quando a gente chega na igreja e a gente assume esse papel pastoral, sai do seminário assume um papel pastoral, a gente vai ver a realidade. Mãe que vai ligar precisando de ajuda com o filho, um irmão que está passando por dificuldade financeira e a gente vai ter que correr atrás de ajudar, é um jovem que está passando por dificuldades na área de pureza sexual, enfim. Então, isso aí é o que ocorre a semana inteira. O sermão de domingo é muito importante, a gente passa a semana inteira se preparando para isso, é um momento maravilhoso. Da mesma maneira, na quarta-feira, geralmente, não sei se a igreja de vocês é assim, mas na igreja, quarta-feira, culto de oração. Mas a gente passa o tempo inteiro se reservando para o sermão de domingo e a gente, às vezes, esquece desse todo. Eu acho que não deveria ser uma coisa e nem outra. Tipo, tem pessoas que vai para o outro extremo, se tornam ativistas e esquecem do bom estudo da palavra de Deus, e outros que se focam somente no estudo da palavra de Deus e esquecem da igreja. Deus, ele nos chamou para fazer esses dois, de cuidar do povo e também ensinar a palavra de Deus. Outras coisas periféricas, tem diáconos para isso, outros líderes de ministérios que a palavra de Deus instrui para fazer, né? Então, eu creio que os seminaristas, infelizmente, eles saem do seminário e têm que aprender muita coisa na marra. Vão ter que aprender muita coisa na prática, porque não dá para o seminário ensinar isso. E aí, muitas vezes, infelizmente, muitos criam expectativas irreais, aí vão para uma igreja e acham que lá não é o local que Deus colocou eles por causa da dificuldade. Mas não é, às vezes Deus colocou a gente num local difícil para trabalhar o nosso coração mesmo e nos ajudar na vida cristã. Então, seminaristas, eles precisam saber que quando sair do seminário, vai ter mais coisas esperando eles do que eles esperam. E isso não é ruim. É difícil de você relacionar uma coisa com a outra, aqueles que querem ser pastores, é difícil, porque você vai ter que aprender muita coisa na marra, você vai ter que acostumar a sua rotina em estar visitando pessoas. Uma coisa que o pastor Tiago diz é que pastor, ele tem cheiro de ovelha. Não é só de escritório. Pastor, ele tem cheiro de ovelha. A gente precisa cheirar ovelha. A gente precisa conhecer o nosso povo. A gente precisa cuidar do nosso povo. E a gente precisa focar na palavra de Deus. Isso é um desafio muito grande, porque muitas vezes a gente não faz isso.